Prazer para quem não me conhece, sou o Dr. Ian Machado e meu tema de hoje com vocês, é família e seu papel na formação de hábitos saudáveis e proteção da saúde mental. Nessa aula eu vou demonstrar algumas evidências científicas de coisas que todo mundo aqui sabe e quais são os benefícios dessas coisas. Vou apontar dados recentes sobre alimentação, sono, telas, atividade física e mostrar algumas intervenções que são bobas, no geral, mas que funcionam. Então, como a família pode moldar o hábito de comer? As crianças aprendem muita coisa imitando. Então, elas imitam muito do pai, né? Então, se a gente, em casa, a gente não tem aquela oportunidade da criança comer saudável, o que eu digo oportunidade? Um alimento saudável fácil, um alimento não industrializado fácil. Se os pais não comem, a criança não vai comer, não adianta empurrar. Então, muita coisa, realmente, a gente acaba pegando, se espelha mesmo que sem querer dos nossos pais. Rotina é muito importante para moldar o hábito de comer também. Regras simples, por exemplo, como um horário estabelecido para comer, todo mundo comer na mesa, não utilização de telas, ajudam na regulação do apetite. Mais para frente eu vou citar, mas só o hábito de comer junto com a família já é protetor. A criança, uma coisa que eu falo sempre, a criança participar junto das compras de supermercado, é muito mais fácil para a criança aceitar alguma coisa que ela escolheu. Então ela vai lá no mercado, compra uma tangerina, é muito mais fácil você ofertar sabendo que foi ela que escolheu. Então ela ter essa voz ativa, essa participação, é importantíssimo para a criação de um bom hábito alimentar. Refeições em família. Bobo, bobo, né? A gente acha que é besteira, né? Mas quando eu estava lendo, eu peguei alguns estudos, até relativamente recentes, esses estudos aí, que o tema é justamente comer em família. Mostrou que crianças que jantam, comem, têm pelo menos 5 refeições por semana com a família, junto dos pais, têm uma dieta melhor, têm menor índice de obesidade e referem melhor bem-estar. Então, esse dado foi estatisticamente relevante e mais ou menos mostrou que diminui em 10% o risco dessa criança de ter obesidade. O simples fato de comer, almoçar, café da manhã, jantar, qualquer um, com a família. E outra coisa que foi importante também é essa refeição ter um clima leve. Não adianta nada ser aquele clima pesado dentro da mesa, uma família que não conversa, né? Uma família que não é aberta. Então, o clima da refeição, o tempo que a família passa ali na mesa, foi tão importante quanto o hábito de comer junto. Outro tema que eu vou falar um pouquinho é a questão do sono, que eu vou pontuar aqui também. A criança, o adulto, todo mundo precisa de rotina. Rotina é muito importante para a gente conseguir se regular. Então, a questão, para a criança, principalmente, a rotina, a higiene do sono, ela torna um papel mais fundamental. A criança ter horário para dormir e para acordar, a criança que segue aquela rotinazinha, banho, história, aquelas luzes mais baixas, o ambiente escuro, mostrou que aumenta o tempo total de sono da criança e as crianças dormem melhor. Quanto? Cerca até de 1 hora a mais por dia elas acabam dormindo. E outra coisa importante também é tornar o quarto um ambiente para dormir. Tá? O quarto é feito para dormir. Se você coloca televisão, videogame, coloca coisas interativas, tudo isso de pouquinho em pouquinho vai diminuir a quantidade de sono, vai te minar, porque você vai ficar um pouquinho mais acordado vendo a série, a criança vai querer jogar um pouquinho mais. É difícil ter esse autocontrole para adulto quanto mais para criança. Outra coisa que a gente vai falar aqui também, tá? É sobre telas e mediação parental. A Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe recentemente, em 2024, algumas atualizações em relação às recomendações de tela para crianças. De 0 a 2, totalmente zero, tá? Não ter tela de jeito nenhum, mesmo que passivamente, mesmo que seja você consumindo o conteúdo e a criança ali ao seu lado. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia com supervisão dos pais ou responsáveis. De 6 a 10 anos, 2 horas por dia. E adolescentes entre 11 e 18 anos, 2 a 3 e nunca de madrugada. O que eu acho interessante sobre isso é as repercussões que vai dar e os dados estatísticos disso. Eu fui olhar um estudo aqui do Ceará, mostrou que de 0 a 2 anos as crianças têm cerca de um tempo de tela, de 2 a 5 anos, 60% maior do que era para ter.
E as que não eram para ter de jeito nenhum já tem, a maior parte das crianças tem algum tempo de tela, cerca de 70% das crianças mais ou menos. E quando a gente bota para adolescentes, esse dado salta lá para cima. Então, cerca de 90% dos adolescentes têm um tempo de tela muito maior. A gente tira por a gente, né? O lazer da gente é tela, a gente trabalha com tela, a gente vive tela. Então, como eu falei no comecinho da apresentação, a criança molda, imita, segue o nosso padrão de comportamento. Então, acaba que, se a gente, em casa, o nosso lazer é tela, o lazer da criança vai ser tela também. Atividade física. Atividade física, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 60 minutos por dia. Assim, se a gente for pegar no mínimo 150 minutos por semana. O que eu falo para todos os meus pacientes que esses 150 minutos por semana é o mínimo do mínimo, é para o idoso frágil, é para quem não consegue fazer. É para quem não consegue fazer. Então é para quem não consegue, é pelo menos ali os 300 minutos por semana. Se a gente vai olhar ali, tá? Se a gente for pegar crianças e adolescentes, mais ou menos 30% praticam menos que essa aqui no Brasil, né? Praticam menos que o mínimo recomendado, 150 minutos por semana. Criança que é para ser um bicho ativo, que é para estar correndo, que é o que a gente imagina da criança é isso. E uma coisa muito interessante sobre na formação do hábito, mostrou que a família participar junto com a criança tornou a adesão da criança para aquelas atividades muito mais fácil. Claro. Você falou que a criança é um ser ativo, né? Uhum. Essa questão dos 60 minutos dia, não sei se tem nesse estudo, mas talvez você saiba orientar. Essa coisa do brincar, do correr, do brincar livre, né? Do pega-pega, contaria com esse tempo? Tudo que aumentar a frequência cardíaca conta. Então, assim, se é uma caminhada que aumenta a frequência cardíaca, se é um pega-pega, se é um esconde-esconde, uma trilha na natureza, qualquer coisa que te cansa pelo menos um pouquinho, tá contando, tá valendo, tá? E isso é bem individual, assim, muita gente acha que só conta se for musculação, só conta se for corrida. Não, qualquer coisa, uma dança conta, é atividade física, um esporte conta, é atividade física do mesmo jeito, entra nessa conta. Então, a família participar junto com a criança aumenta a adesão. Aumenta a adesão até relativamente bastante, em 20% da criança. Eu não estou falando da criança que já pratica, daquela que não pratica de jeito nenhum. Então, torna a capacidade de sucesso dela aderir muito maior. É muito melhor, né, a gente fazer alguma coisa com alguém, né? Fica muito mais fácil, né? E para a criança que pega aquele comportamento do pai e fazer junto com o pai ou com a mãe, é fundamental. Esse slide eu peguei 2 estudos, tá, que falam um pouquinho do que a doutora Lenise, a Roberta, a Margot falou, tá? É sobre traumas, né? Crianças que vivenciam um ambiente hostil em casa, e não estou falando de trauma, alguma coisa pesada, pode ser um ambiente onde os pais brigam muito, pode ser gritaria, pode ser... Oi? Negligência. Então, assim, tudo isso entra. O que esses estudos mostraram? Eles analisaram estudos relativamente grandes, se não me engano, é um estudo populacional, que ter vivenciado algum tipo de trauma na infância aumenta em 66% o risco de ansiedade e depressão ao longo da vida. Não que a gente não vá vivenciar, é impossível não vivenciar. É impossível um pai poupar alguma criança ou conseguir de não ter algum tipo de trauma, mas é aquele trauma principalmente que não foi trabalhado, como foi falado pela Roberta, né? Então, acaba que o fato de estar presente é importantíssimo para evitar isso. Aqui, botei entre aspas ali, prescrição familiar, porque médico gosta de prescrição, né? Então, coloquei uma prescriçãozinha familiar para a gente lembrar dos pontos principais que foram falados aqui, tá? É o 5, 4, 3, 2, 1. Por semana, 5 refeições em família. Não é difícil, eu lembro da mamãe, que a mamãe, assim, ela sempre trabalhou muito, né? E ela então, assim, eu via minha mãe basicamente em 2 horários, quando eu acordava de manhã e à noite, indo dormir no máximo. E ela nunca deixou, assim, o horário que eu tinha para ver ela, principalmente, era de manhã. Ela sempre fez o café da manhã. Ela não era de almoçar, jantar, raramente a gente jantava junto em casa, mas o café da manhã ela fazia questão, até hoje. Então, assim, era o tempo que eu tinha com ela, e é importantíssimo, era um tempo que ela estava presente ali comigo, por mais que ela trabalhasse muito, né? E isso melhora, como eu falei, qualidade da dieta, excesso de peso e melhores desfechos para essa criança. Ali saiu um pouquinho antes, 4. O que seria o 4? 4 refeições por dia que não seja de ultraprocessado.
Quando eu fui pensar, caramba, deve ser difícil pra caramba. Mas não é, assim, dá pra conseguir fazer. O almoço você não precisa ser ultraprocessado. O jantar você não consegue fazer uma coisa sem ser ultraprocessada. O lanche dá pra incluir. É só difícil você programar a primeira vez e depois dá. Depois dá. Enquanto não tá no hábito, ele fica difícil. Mas depois dá tranquilo. Aí o que seria o 3? 3 rotinas estáveis. Rotina do sono, como eu falei. Rotina de tela e rotina de movimento. O sono, aquela rotina noturna que eu fui falado, os pais fazerem juntos com a criança ter o horário de dormir, o horário de acordar, melhora a qualidade ao longo da vida toda. Telas, como a gente comentou ali, reduzir o tempo de telas e tentar deixar daquele limite. Para mim é impossível, eu trabalho no computador o dia todo, para ter 3 horas, 4 horas de computador é impossível. Mas pelo menos dentro de casa tentar evitar, né? Recreacional. Eu tô adulto, né? Acaba que é tela, trabalho o tempo todo, né? Mas acaba que a gente o quê? Trabalha com tela, vai para casa, o lazer é tela, depois continua trabalhando no WhatsApp o tempo todo, ninguém para de trabalhar, mas então assim, tá o tempo todo com tela. Movimento, como a gente falou, outra rotina. O 2 checklists emocionais durante o dia. Checklist emocional, o que seria? Tá? Seria basicamente o pai conversar com o filho 5 a 10 minutos por dia, como a minha mãe fazia comigo, por exemplo. Conversava ali 5 a 10 minutos de manhã. Meu pai pegava no colégio, almoça até hoje comigo, viu, gente? Até hoje, viu? O pai ouvia mais. Então, assim, se for deixar uma mensagem, é estar presente, é conversar. São tempos, assim, que é um tempo mínimo, 5 a 10 minutos, mas que impacta pra caramba. Aquele que eu falei, é colocar a criança com algum grau de autonomia dentro da refeição. Se for lá só comer bolacha, aí não é tranquilo, mas assim, escolher uma frutinha, filho, uma frutinha para você comer mais tarde. Filho, essa aqui, assim, ajudar ela e participar ativamente disso, né? Então, se eu fosse resumir tudo que eu falei, que eu não consigo falar 20 minutos nunca na minha vida, mas se eu fosse resumir, é ter oportunidades, criar oportunidades para as crianças, os pais juntos com as crianças, de uma alimentação mais saudável, ter disponível. Se não tiver disponível em casa, nunca ela vai comer, tá? Se você não come, com o exemplo ali, nunca ela vai comer. Rotina é importante para todo mundo. Se não tiver rotina, a gente desregula, tá? Quer ver uma pessoa desregulada, uma pessoa que trabalha à noite, depois trabalha durante o dia? Pode ter certeza que está tomando antidepressivo, não tem como. Então, assim, mas não tem como, gente, não tem como. Então, assim, rotina é importantíssimo para adulto, principalmente ainda para criança, tá? Então, assim, essas 3 palavras são um resumo do que eu pontuei aqui com vocês, tá? Tentar lembrar de oportunidade, rotina e exemplo, tá? As referências que eu utilizei e obrigado, pessoal.